Nesse nosso caso, a morte de um homem chocou uma comunidade, mas o que foi ainda mais chocante foi que o assassino estava presente em seu funeral e ainda fez uma homenagem para ele. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então, se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Randy Stone nasceu e foi criado em Kansas City, no Missouri. Ele cresceu em uma família profundamente religiosa. Depois de se formar no ensino médio, ele decidiu se alistar na Marinha, voltando para casa em 1990. Randy serviu durante a Operação Tempestade no deserto e depois se juntou à reserva do exército. Foi durante esse retorno para casa que Randy reencontrou Teresa Greenawalt, uma conhecida de infância que compartilhava sua profunda fé. O casal se conhecia desde a infância, mas perdeu o contato quando Randy se alistou na Marinha, aos 18 anos. Agora, com 20 e poucos anos, ambos encontraram um no outro tudo o que buscavam. Randy, desgastado pelo serviço militar, mas ansioso para se estabelecer, ficou atraído pela personalidade extrovertida e pelos valores compartilhados de Teresa. Teresa, por sua vez, se apaixonou pela força silenciosa e pela devoção inabalável de Randy. O namoro foi rápido. Randy convidou Teresa para sair em março de 1990 e, em outubro, apenas 7 meses depois, eles se casaram. Amigos e familiares que compareceram ao casamento o descreveram mais tarde como uma combinação perfeita. Duas pessoas que pareciam destinadas uma à outra, cercadas por entes queridos que os viram crescer. Os primeiros anos de casamento pareceram cumprir todas as promessas daquele dia perfeito. Apenas um ano após o casamento, eles tiveram um filho, e 3 anos depois uma filha. Randy se dedicou à construção de seu negócio de seguros, enquanto Teresa ficou cuidando da casa e das crianças. Para o mundo exterior, eles representavam um sonho de qualquer um. Um veterano que virou empresário, uma esposa e mãe dedicada, 2 filhos lindos e um papel ativo na comunidade da igreja. Na Igreja Batista New Hope, os Stones se tornaram pilares da congregação. Randy dirigia o ônibus da igreja, aconselhava a igreja sobre questões financeiras e dava aulas na escola dominical. Teresa cantava no coral e ajudava na cozinha durante os eventos. Seus filhos foram batizados na mesma igreja onde seus pais se casaram, dando continuidade a um ciclo de fé que parecia inquebrável. Mas, por baixo da superfície dessa vida perfeita, rachaduras começaram a se formar. As exigências de administrar um pequeno negócio, criar 2 filhos e manter a aparência de uma família perfeita criavam pressões que acabariam se mostrando insuportáveis. Teresa, apesar da aparente satisfação, começou a se sentir isolada em seu papel de dona de casa. Em 1999, a Igreja Batista New Hope recebeu um novo pastor que trouxe energia renovada e ideias modernas à congregação. David Love, de 38 anos, era casado com Kim e representou um distanciamento da liderança anterior da igreja. Enquanto o antigo pastor seguia os costumes tradicionais, David era aberto e disposto a mudar rotinas que permaneciam inalteradas há décadas. Ele implementou uma política de portas abertas para aconselhamento espiritual, convidando qualquer membro da igreja a comparecer ao seu escritório a qualquer momento para discutir seus problemas e buscar orientações. Para Teresa Stone, que se sentia cada vez mais isolada em seu papel de dona de casa, a chegada de David lhe fez muito bem. A Teresa então começou a se encontrar com David algumas vezes no mês. Era uma espécie de terapia para ela poder conversar com ele. Eles tinham mais ou menos a mesma idade, então ela falava sobre os problemas que ela enfrentava em casa e também que o Randy permanecia muito tempo no trabalho e ela se sentia muito sozinha por causa disso. David era tudo que Randy não era, carismático, enquanto Randy era reservado. Emocionalmente expressivo e estava pronto para ouvir, enquanto Randy frequentemente se distraía com o trabalho. O pastor fez com que Teresa se sentisse ouvida e compreendida de maneiras que ela não vivenciava há muito tempo. O que começou com sessões inocentes de aconselhamento espiritual gradualmente se transformou em algo muito mais perigoso. As visitas de Teresa aumentaram de quinzenais para semanais,
depois de 2 a 3 vezes na semana. O relacionamento entre Teresa e David se aprofundou em 2004, quando Teresa anunciou a Randy uma terceira gravidez inesperada. A notícia foi chocante, pois Randy havia se submetido a uma vasectomia anos antes, acreditando que a família estava completa com apenas 2 filhos. Randy, confiando plenamente na esposa, presumiu que o procedimento havia fracassado e que Deus os havia abençoado com outro filho. A verdade, porém, foi muito mais devastadora. O bebê era de David Love. Quando Teresa sofreu um aborto espontâneo, ficou inconsolável, lamentando não apenas a perda do bebê, mas também o fardo secreto que carregava. Randy não conseguia compreender a profundidade de sua dor, sem ter ideia de que ela estava de luto pela perda do filho do seu amante. A tragédia criou uma divisão entre o casal, com Teresa se tornando cada vez mais distante e Randy se sentindo incapaz de confortar a esposa. Foi durante esse período vulnerável que o relacionamento se tornou algo completamente diferente. A conexão entre Teresa e David se intensificou e o caso durou uma década inteira, com David chegando a comprar joias para Teresa, incluindo um anel de diamante que ela usava por baixo de sua aliança. Quando a esposa de David, Kim, descobriu, confrontou o marido, mas o caso continuou. O relacionamento consumiu ambos, com David dizendo a Teresa que poderia cuidar de ambos os cônjuges, se ela quisesse. Teresa mais tarde alegou que disse várias vezes a David que tais ações eram erradas e contrárias à vontade de Deus, mas a semente da ideia já havia sido plantada. Com o passar dos anos, o fardo de manter o caso secreto enquanto viviam vidas duplas começou a pesar sobre ambos. Em 2010, a situação se tornou insustentável. Teresa estava cansada de se esconder, cansada de fingir ser a esposa perfeita e cansada de compartilhar David com sua própria esposa. No dia 31 de março de 2010, Randy, com agora 42 anos, estava em seu escritório trabalhando ao lado de sua esposa Teresa, que recentemente se juntara a ele como funcionária de meio período, cuidando de tarefas de secretaria e atendimento ao cliente. Depois de anos como dona de casa, seus filhos já eram adultos, o que dava ali mais liberdade para ela participar dos negócios do marido. Por volta do meio-dia, Teresa decidiu resolver algumas coisas durante uma pausa no trabalho. Ela disse a Randy que estaria de volta às 4h30 e deixou o escritório a cargo do marido, que ficou para atender alguns clientes. Quando Teresa voltou ao escritório naquela tarde, por volta das 4h20, algo imediatamente pareceu errado. As persianas das janelas do escritório de Randy estavam fechadas, algo que ele nunca fazia durante o horário comercial. Ao entrar no prédio, uma sensação avassaladora de pavor a invadiu. O escritório estava estranhamente silencioso. Nenhum som de digitação, nenhum telefone tocando, nenhum cliente conversando com Randy. Teresa afirmou mais tarde ter chamado Randy algumas vezes, mas não obteve resposta. Ela verificou primeiro o escritório dele, depois o armário de armazenamento, encontrando ambos vazios. Finalmente foi até o seu próprio escritório, talvez na esperança de encontrar um bilhete explicando a saída antecipada de Randy. Em vez disso, encontrou uma cena que, segundo ela, a assombraria pelo resto da vida. Randy estava deitado no chão, ao lado da mesa de Teresa, imóvel, com uma poça de sangue embaixo dele e respingos de sangue nas paredes. Seus lábios estavam azuis, seus olhos estavam abertos e pareciam quase pretos. Randy havia sido baleado a queima-roupa na cabeça com uma arma calibre 40, e os investigadores encontraram uma cápsula perto de seu corpo. A cena do crime revelou uma história clara aos investigadores. Não havia sinal de luta, nenhum dinheiro tinha sido roubado, inclusive tinha até dinheiro em cima da mesa do Randy, então a polícia tinha certeza que aquele não era um caso de um roubo que deu errado. O assassino havia entrado no escritório casualmente, alguém em quem Randy confiava o suficiente para virar as costas. O tiro fatal havia sido disparado em estilo execução na nuca de Randy, sugerindo que a vítima não previu o ataque. Mas talvez o aspecto mais assustador da cena do crime tenha sido que os investigadores encontraram na lata de lixo ao lado da mesa de Teresa. Uma carta que havia sido rasgada em vários pedaços e descartada. Quando reconstruída, revelou-se uma carta de amor, íntima, com frases como "Feliz aniversário, ainda não estou no controle das coisas, mas quando estivermos completamente juntos, seu aniversário será sempre emocionante." A caligrafia não correspondia a de Randy, levantando imediatamente questões sobre a infidelidade de Teresa e seus possíveis motivos para o assassinato.
O comportamento de Teresa logo após a descoberta do corpo foi estranho. Em vez de ligar imediatamente para a emergência, ela primeiro ligou para os pais, usando o telefone do escritório, informando que Randy havia sido baleado e pedindo que comparecessem ao escritório o mais rápido possível. Só depois dessa conversa ela ligou para a emergência e, ao falar com o atendente, pareceu confusa sobre o ocorrido. Quando questionada sobre o que havia acontecido com Randy, ela respondeu: "Não sei, tem sangue por todo lado. Está saindo da orelha dele." Apesar de ter contado aos pais que ele havia sido baleado. A notícia do assassinato de Randy se espalhou pela cidade. Em poucas horas, o estacionamento da seguradora estava lotado de viaturas, ambulâncias, caminhões dos bombeiros e o que parecia ser metade da comunidade. Membros da igreja, amigos da família e vizinhos se reuniram em frente à cena do crime, e até o pastor David Love e sua esposa Kim chegaram para confortar a família. No funeral de Randy, em 6 de abril, centenas de pessoas enlutadas lotaram a igreja batista New Hope para prestar suas homenagens a um homem que havia sido um pilar da comunidade. O pastor David fez um discurso comovente e emocionante que levou muito às lágrimas. Desde o momento em que os detetives chegaram à cena do crime, eles sabiam que estavam lidando com mais do que um simples roubo que deu errado. A ausência de arrombamento, o dinheiro intacto na mesa de Randy e o ferimento à bala, semelhante a uma execução, indicavam que se tratava de um assassinato premeditado, cometido por alguém que Randy conhecia e confiava. O que eles não podiam ter previsto era a teia de mentiras, manipulações e enganos que, ao longo de uma década, eles descobriram em suas investigações. O detetive Keith Rose Warren e sua equipe começaram a investigação concentrando-se nas pessoas próximas a Randy, começando por sua esposa. Ela foi interrogada pela primeira vez na delegacia, enquanto outros investigadores ainda processavam a cena do crime. Desde o início, o comportamento de Teresa levantou suspeitas, que só se multiplicavam à medida que a investigação avançava. Durante seu interrogatório inicial, Teresa apresentou o que parecia ter sido um álibi incontestável. Ela tinha saído do escritório com a filha e apresentou aos investigadores recibos e um cronograma detalhado de seus movimentos. Isso chamou muito a atenção dos investigadores, porque ela sabia exatamente o que ela tinha feito naquele dia, todos os minutos em que ela esteve fora. Ela mostrou ali alguns recibos dizendo que entrou em tal horário em uma loja e saiu em tal horário, e isso começou a levantar suspeitas para os investigadores, até porque isso não é comum a gente prestar tanta atenção nesses pequenos detalhes. Ainda mais preocupante foi o comportamento de Teresa durante o interrogatório. Embora tivesse sido vista chorando e soluçando nos ombros de amigos e familiares na cena do crime, apenas uma hora antes, ela agora parecia calma e serena. Quando os investigadores notaram essa mudança, ela se desculpou por não ter se emocionado mais, alegando que já tinha chorado muito. Ela então começou a simular um choro, enxugando os olhos, apesar de não ter derramado nenhuma lágrima. A carta rasgada encontrada na lixeira tornou-se uma prova crucial. Quando inicialmente confrontada sobre isso, Teresa alegou que não sabia que carta era essa. Mas quando deixada sozinha na sala de interrogatório, ela foi ouvida sussurrando para si mesma: "Ah, ótimo, eu esqueci disso." Quando os detetives retornaram, ela de repente se lembrou da carta, alegando que era de um admirador secreto anônimo que a havia deixado na porta de seu carro anos atrás. Segundo Teresa, ela a manteve escondida na bolsa durante todo esse tempo e só recentemente decidiu jogar fora. Os investigadores não acreditaram na história de Teresa, mas sem evidências concretas que a ligassem ao assassinato, tiveram que deixá-la ir. Uma busca no computador e no celular de Randy revelou um e-mail preocupante enviado ao pastor David Love, em 17 de março. Nesse e-mail, Randy expressou sérias preocupações com as finanças da igreja, afirmando que fundos pareciam estar desaparecidos e que cheques não autorizados haviam sido emitidos diretamente para David, com sua própria letra. Randy ficou tão perturbado com essas irregularidades que pediu demissão de seu cargo voluntário de supervisão financeira e considerou deixar a igreja inteiramente com sua família. Essa descoberta deu aos investigadores um possível segundo suspeito com um motivo claro. Se David Love estivesse desviando fundos da igreja e Randy ameaçasse expô-lo, o pastor poderia ter matado Randy para proteger sua reputação e evitar acusações criminais.
À medida que os investigadores se aprofundavam na relação da família Stone e o pastor Love, começaram a descobrir rumores que circulavam pela comunidade já há alguns anos. Vários membros da igreja disseram à polícia que acreditavam que David e Teresa estavam tendo um caso. Foi aí que os detetives descobriram que ela ficou grávida e muitos acreditavam que o bebê era do David, o bebê que ela acabou perdendo depois. A investigação tomou um rumo diferente quando os detetives entrevistaram a esposa de David, Kim Love. Kim aparentemente esperava que alguém perguntasse sobre o caso, pois imediatamente confirmou o relacionamento e forneceu evidências detalhadas da infidelidade do marido. Ela contou aos investigadores sobre a descoberta de mensagens de texto inapropriadas, a descoberta de um celular secreto que David usava para se comunicar com Teresa e até mesmo o confrontou sobre um caro anel de diamantes que ele havia comprado. Kim forneceu aos investigadores os números do celular descartável de David e o número para o qual ele estava enviando mensagens. Seu conhecimento detalhado do caso, combinado com evidências físicas como o anel e os registros telefônicos, forneceu aos investigadores a prova concreta de que precisavam de um envolvimento romântico entre David e Teresa. O caso tomou outro rumo significativo quando os investigadores conseguiram um mandado de busca na casa da família Stone. Questionada sobre a coleção de armas de Randy, Teresa inicialmente alegou não saber nada sobre as armas de fogo do marido e não tinha ideia de onde elas estavam guardadas. Mas seu filho contradisse a mãe, apontando que ela sabia onde as armas estavam guardadas. Quando os investigadores examinaram o cofre de Randy, descobriram que uma pistola calibre 40, o mesmo calibre da arma do crime, havia desaparecido, restando apenas o coldre vazio. Em 20 de abril, os investigadores sentiram que tinham provas suficientes para levar Teresa para um segundo interrogatório. Dessa vez, confrontaram-la diretamente sobre o caso e as crescentes provas contra ela. Inicialmente, Teresa alegou inocência, mas após horas de interrogatório, ela finalmente admitiu o caso de uma década com David Love. A confissão de Teresa revelou detalhes chocantes sobre o relacionamento, incluindo que o bebê que ela perdeu era filho de David. Ela admitiu que David havia escrito a carta de amor encontrada em seu escritório e que eles planejavam começar uma nova vida juntos. Mas ela ainda afirmava que havia terminado o relacionamento um mês antes da morte de Randy e que David havia matado seu marido sem seu conhecimento ou consentimento. A investigação revelou que Teresa havia fornecido a David acesso à garagem e ao cofre de armas de Randy. Ela também admitiu ter destruído o telefone descartável que usava para se comunicar com David no dia do assassinato. O mais contundente de tudo é que ela acabou confessando ter enviado uma mensagem para David em 16 de março, afirmando que queria Randy morto. Os investigadores convenceram Teresa a fazer uma ligação gravada para David enquanto ouviam a conversa. A ligação, feita no dia 21 de abril, tinha como objetivo fazer David confessar o assassinato. Mas ele pareceu desconfiar da armação e se recusou a se encontrar com Teresa ou discutir o assassinato por telefone. Com isso, os detetives levaram David para interrogatório. Ele imediatamente solicitou um advogado e se recusou a responder a quaisquer perguntas. Após 24 horas de detenção, ele foi liberado quando as autoridades perceberam que ainda não tinham provas suficientes para acusá-lo formalmente. Sentindo que a prisão era iminente, ele renunciou ao cargo de pastor e fugiu do Missouri para a Carolina do Sul, onde encontrou um trabalho como motorista de caminhão. Conseguiu escapar da prisão por vários meses, até que em novembro de 2010, quando as autoridades finalmente o localizaram e o prenderam, na Carolina do Sul. David Love foi formalmente acusado de homicídio de primeiro grau e Teresa foi acusada em maio de 2011 de conspiração para cometer assassinato. O caso da promotoria foi construído com base no caso de uma década e na montanha de evidências que demonstravam premeditação. Os investigadores descobriram e-mails, mensagens e depoimentos de testemunhas que pintavam um quadro de duas pessoas cada vez mais desesperadas para ficarem juntas e dispostas a eliminar qualquer um que entrasse em seu caminho. David chegou a discutir a possibilidade de matar sua própria esposa, Kim, quebrando seu pescoço e encenando um acidente de carro, o que demonstrava a extensão de suas fantasias assassinas. Em novembro de 2011, David Love aceitou um acordo judicial.
ele se declarou culpado de homicídio em segundo grau, o que implicava uma pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. O acordo judicial o poupou de uma condenação por homicídio em primeiro grau, que poderia ter resultado em prisão perpétua, sem liberdade condicional ou até mesmo a pena de morte. Na época de sua sentença, David tinha 51 anos, o que significa que ele não terá direito à liberdade condicional até 2036, quando completará 76 anos. Teresa Stone seguiu o exemplo de David e aceitou seu próprio acordo de confissão de culpa em abril de 2012. Ela se declarou culpada de conspiração para cometer assassinato, em troca de acusações reduzidas e uma sentença mais branda. Teresa Stone foi condenada a 8 anos de prisão, uma pena que muitos consideram inadequada, dada a gravidade de seus crimes. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que foram 10 anos que eles esconderam, ou pelo menos tentaram esconder isso de todo mundo, mas chegou num ponto em que eles não aguentavam mais e acharam que não seriam descobertos se matassem o Range. Então é um caso terrível em que a gente viu que a pena que ela recebeu de apenas 8 anos não parece ter sido uma pena justa, porque com certeza ela teve uma grande participação nesse crime. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da pena que eles receberam. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.